Prezado Padre Siqueira, irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje o maior e mais importante evento da história. No momento onde muitas pessoas olham para as vitrines com sonho de consumo, muitas vezes até as crianças querendo um aparelho de celular, muitas mulheres querendo roupas novas, muitos homens pensando em um carro e um objeto de luxo. Nós que somos cristãos, nós que somos católicos, nós olhamos para a manjedoura. E olhando para a manjedoura, nós podemos perceber de uma forma tão clara, tão bonita, como Deus nos ama. Deus se fez gente. Para Deus, apenas ensinar não bastava. Para Deus, apenas enviar pessoas em seu nome não bastava. Deus teve sangue humano. Deus teve uma carne humana. Deus se fez como cada um de nós, com exceção do pecado. Quando nós olhamos para a manjedoura e com a graça de Deus na nossa cidade, nós temos muitos exemplos do presépio. Nós podemos ver um gesto de profunda humildade. Meditando sobre o evangelho de hoje, eu imagino aquilo que levou, aquilo que aconteceu com José e com Maria até eles chegarem à manjedoura. Podemos imaginar Maria grávida e as mulheres que são mães, as mulheres que já tiveram filhos, muito mais do que eu, seguramente mais do que todos os homens, sabem dos riscos, da ansiedade e do medo que acontece no momento de gravidez. Primeiro local que José bateu e disse: minha esposa Maria está grávida, nós precisamos de um local para que o nosso filho nasça, para que o nosso filho venha ao mundo. A resposta foi não. José, perseverante, seguramente incentivado por Maria, Nossa Senhora possivelmente dizia: José, nesta hospedaria não havia lugar, vamos para a próxima. Segundo lugar, a resposta não. Terceiro lugar, não. Quarto, não. José, da próxima vez vai dar certo. José, da próxima vez, no próximo local, no próximo sítio, nós encontraremos um ambiente para que o nosso filho nasça. Não. O melhor que o ser humano pôde dar para Deus foram algumas palhas no meio dos animais, com alguns, não vou dizer a palavra, com alguns restos de alguns animais. Deus não encontrou no ser humano um local digno para nascer. Hoje, Deus deseja nascer no coração do ser humano. Hoje, Deus deseja nascer no coração de cada um de nós. Parece que existe uma esperança. A vida humana parece que de uma forma está passando a ser valorizada. Me encanta como pessoas no Brasil, em Portugal, na China, no mundo todo, estão procurando a vacina para a cura do coronavírus. E a explicação é sempre a mesma: procuremos a cura pelo valor e pela dignidade da vida humana, vamos salvar vidas. Que lindo!
que se descubra a vacina e que se salvem vidas. Em muitos países se diz lockdown, lockdown, fique em casa, fique em casa. E alguns questionam, mas por que ficar em casa? Para salvar vidas. Que lindo! O ser humano parece que está acordando, está desejoso de salvar vidas. Que ato belo! Mas por que na Argentina e em muitos países do mundo estão lutando para legalizar o aborto? Por que muitas mulheres do mundo estão batendo panela e celebrando a aprovação do aborto? Por que na Espanha e em muitos outros lugares do mundo estão celebrando e lutando pela eutanásia? A vida que vale é só a vida de alguém que foi contagiado, infectado pelo coronavírus? Vida de quem não tem coronavírus não vale? Uma vida de uma criança que está no ventre da mãe não vale? Uma vida de uma pessoa que está idosa, enferma, não vale? Eu tenho muito orgulho de ser católico. Se for preciso, a Igreja Católica será a última instituição, mas nós não vamos nos calar. Hipócrita, uma pessoa que defende a vida de alguém que foi contagiado por coronavírus e manda matar uma criança que está no ventre da mãe. Hipócrita, uma pessoa que defende alguém que foi contagiado por um vírus e manda matar um idoso que, depois de viver, se sacrificar, trabalhar, depois que se encontra enfermo, é descartado como se descarta um objeto sem uso. A vida tem valor. Quando nós olhamos para a manjedoura, uma das lições mais belas que nós podemos ter e esta foi uma das lições do ano de 2020, nós não precisamos de muitas coisas para sermos felizes. O ser humano nunca comprou tão pouco como ele comprou em 2020. O ser humano nunca viajou tão pouco como ele viajou no ano de 2020. E olhando para a manjedoura e olhando para a maneira que nós gastamos a nossa vida, nós estamos percebendo que nós não precisamos de muitas coisas para sermos felizes. Nós precisamos de paz, de paz. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Quando nós pensamos no mistério que nós estamos celebrando hoje, possivelmente alguém poderia perguntar, principalmente aqueles que não são católicos, por que Deus se fez homem? A primeira explicação, a aplicação da teologia diz que Deus se fez homem devido ao pecado do ser humano. O ser humano, quando ele pecou, ele rompeu a sua aliança com Deus. E para esta aliança, para esta amizade de Deus e do ser humano ser refeita, era preciso alguém que fosse Deus, que fosse humano e que não pecasse. Esta é a primeira razão porque Deus veio. A segunda razão, porque Deus é amor. O ser humano não conseguiu perceber por ele mesmo o tamanho que era o amor de Deus, e o ser humano não conseguiu perceber e aprender como amar. Mas eu percebo que existe uma outra razão e eu gostaria de meditar sobre ela com vocês nesta segunda parte da nossa reflexão de hoje. Deus se fez gente
porque Ele sabia que nós precisaríamos dEle. Nós precisaríamos de Deus e precisamos de Deus quando nós estamos tristes. A tristeza faz parte da vida do ser humano. Muitas vezes nós temos tudo, pessoas, bens, mas parece que nós estamos sozinhos. Parece que está nos faltando algo. Está nos faltando Deus. O ser humano foi criado por Deus, diz Santo Agostinho, e o coração do ser humano jamais repousará em paz. O ser humano jamais será perfeitamente, profundamente feliz enquanto ele não estiver com Deus. O ser humano precisa de Deus, e Deus sabia que nós precisaríamos dele quando nós pecássemos. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós queiramos ser pessoas santas, boas, nós erramos, nós falhamos, nós magoamos e somos magoados. Deus sabia que nós precisaríamos dele quando nós pecássemos. Por isso que Deus se fez um de nós e deixou o sacramento da confissão. Eu, como padre, que alegria perceber quando as pessoas chegam para se confessar, muitas vezes tristes, sofrendo, com um peso, e quando as pessoas terminam a confissão, parece que existe ali uma nova pessoa, parece que existe um ser humano novo que está nascendo. Deus sabia que nós erraríamos e que precisaríamos da sua misericórdia. Deus se fez homem. Deus sabia que nós precisaríamos dele, porque muitas vezes nós iríamos nos sentir sozinhos. Todas as vezes que nós nos sentimos sozinhos, se nós entramos em uma igreja, nós dobramos os nossos joelhos e rezamos, nós podemos ter a certeza que Deus está conosco. Hoje a manjedoura, ela não é um pouco de palha. Hoje a manjedoura que Cristo nasce e deseja nascer é o coração de cada ser humano. Se nós olharmos para a manjedoura, nós vamos perceber que a manjedoura ainda está vazia. Nós temos aqui o menino Jesus. No fim da missa nós teremos a oportunidade de beijar o menino Jesus, e depois nós vamos levar o menino Jesus para a manjedoura. Não faz muitos dias, talvez uma semana atrás, eu fui visitar uma família, fui visitar uma casa, e eu percebi que o menino Jesus já estava na manjedoura. Então eu falei para uma criança, falei assim: olha, tem alguma coisa errada aqui. Esse o menino Jesus não pode estar na manjedoura. O menino Jesus deve ir para a manjedoura no dia 24 de dezembro, na noite do Natal. Ele não está no lugar certo. E aí a criança pegou o menino Jesus, levou o menino Jesus para outro local da casa, e o menino Jesus ficou lá. Hoje Deus deseja não que nós coloquemos o menino Jesus na manjedoura apenas. Deus deseja que nós, católicos e cristãos, tragamos o menino Jesus para o mundo. O mundo tem sede e precisa de Deus. O mundo tem sede e precisa de Deus. O Padre encerra a reflexão dizendo: o mundo tem sede de Deus porque o mundo tem sede de amor. Qual que é o oposto? Qual que é o oposto da palavra amor? Qual que é o contrário da palavra amor? Muitos vão dizer que o contrário da palavra amor é a palavra ódio. Não é.
O contrário da palavra amor é a palavra indiferença, e o contrário da palavra amor é a palavra usar o outro. Deus não quer ser usado, Deus quer ser amado. Infelizmente, até no coração de muitos católicos, existe uma indiferença em relação a Deus, existe um uso em direção a Deus que é tudo menos amor. Prezado irmão, prezada irmã, que nessa celebração do Natal, nessa celebração da mais linda, da mais importante do nosso ano, junto com a Páscoa, que possa nascer, que possa florescer no seu coração esta certeza: Deus lhe ama, Deus lhe ama, Deus cuida de cada um de nós. Por mais que o amor do ser humano, por mais que o amor das pessoas que convivam conosco seja um amor belo, um amor verdadeiro, o único amor que é perfeito, que vai nos fazer de fato felizes, é o amor de Deus. Nesta noite, quando você tiver a oportunidade de beijar o menino Jesus, nesta noite, quando você estiver rezando, agradeça muito a Deus. Agradeça a Deus porque Ele se fez um de nós. Agradeça a Deus porque agora Ele mora no nosso coração. Agradeça a Deus porque o amor de Deus, Ele transbordou no nascimento de Jesus. Que Deus nos dê esta graça de amarmos como Ele. Que Deus nos dê esta graça de olharmos para o presépio e de percebermos que nós levaremos o menino Jesus para o presépio, mas muito mais do que isso, que nós precisamos levar o menino Jesus para o mundo. Que Deus nos dê esta graça de amarmos a vida humana, não só aquelas que foram contagiadas pelo vírus, a vida das crianças indefesas, a vida dos idosos indefesos, a vida daqueles que estão próximos de cada um de nós. Que Deus nos ajude a sermos católicos, apaixonados por Jesus, gratos a Deus por tudo que nós temos. Que Deus nos ajude a pagarmos o amor de Deus, mesmo que Ele não deseja que o amor seja pago, mas que nós paguemos amor com amor. Que através da nossa vida nós possamos trazer Jesus para o mundo.